Os filmes do Blade foram um grande começo para todo o mundo dos super-heróis e também para os longas de horror-ação, que são de grande importância para mim e também para este canal. Mas, e se eu te disser que existe um segredo, um mistério, um tanto sombrio escondido nestes filmes que pouco se explora e pouco se fala? Hoje, gostaria de demonstrar e teorizar um pouco sobre a ligação de La Magra e o primeiro dos vampiros, Drácula, ou Drake, ou Dagon. Boa noite, imortais! Antes de prendermos o Blade para um processo complicado e ele se soltar e acabar com tudo, gostaria de agradecer por todo o apoio até aqui e então pedir para continuar com este, podendo então se inscrever, dar um like e falar para mim se gosta ou não dos filmes do Blade. Para quem quiser ter acesso antecipado aos vídeos e também me apoiar mais diretamente, pode então se tornar membro do canal. Para começarmos essa conversa, precisamos ter em mente que os filmes do Blade e algumas mídias extras, como algumas HQs, animações e jogos, fazem parte da Terra 26.320, ou seja, não tem ligação direta com as HQs originais ou com os filmes da MCU. Isso é importante, pois eles não precisam ser fiéis a nenhum aspecto das outras mídias, ainda que possa ter inspirações e sim fazer paralelos como a existência do Blade em outros personagens, porém podendo mudar completamente tudo, pois estamos falando de um outro modo de ver a história. Toda essa falação para deixar bem claro, não me venha com, na verdade, no quadrinho, parecido com isso. Aqui é para analisar e para falar sobre o universo dos filmes do Blade. Logo, o mais importante é a cinematografia e o que nos é apresentado depois dos extras. E talvez para tomar alguma ideia das fontes originais, mas apenas quando não tivermos mais nenhuma opção, estivermos parados na parede para tomarmos essa decisão. Eu quero ver o filme pelo filme e as suas mídias. Vamos ver quem é quem. Nós temos aqui dois personagens muito peculiares dentro do mundo do vampirismo. Um deles é o Deus do Sangue, La Magra, e o outro, o primeiro dos vampiros, chamado de Dagon, Drácula e Drake. O que é fascinante em uma perspectiva narrativa. É muito raro que tenhamos em uma narrativa algo deste tipo. Geralmente temos um foco no primeiro dos vampiros, e principalmente quando este é Drácula, e aqui temos uma entidade maior, o que ele em teoria teria capacidade ainda maiores que o primeiro. Quero colocar na mesa essas informações para entendermos uma coisa logo de início. La Magra criou Drake. Isso é algo que fica implícito no filme, devido à ordem lógica do processo. Deus o sangue dos vampiros, primeiro dos vampiros. E este fato eu tomarei como verdade para este vídeo. Ainda mais, tendo em vista que não existem provas que digam o contrário, pode acreditar no que quiser. Estou apenas me baseando nas evidências dos filmes. La Magra. Esse é o deus do sangue no mundo de Blade ou no universo 26.320 e também o criador dos vampiros. A sua origem e também os seus reais níveis de poder ficam um tanto escondidos. No primeiro filme, sendo mais explorado muito mais no futuro. Existe uma importância dada à nomenclatura Deus. Temos que ter em mente que seja algo com poderes inimagináveis, que seria algo totalmente fora da compreensão humana e que apenas a visão deste poder deixaria uma pessoa insana. Tipo as criaturas de Lovecraft, que tem ainda mais uma ligação com tudo aqui daqui a pouquinho. Porém, temos que lembrar que na ficção de cada mundo são os autores que fazem essas regras e que nem tudo precisa obedecer toda essa grandeza que algumas pessoas colocam nos personagens. E colocam até uma parte de certeza em todo o processo devido ao aprisionamento de La Magra. O ser mais forte de todos começa na trama aprisionado e, de certa forma, esquecido. Os vampiros, apesar de terem um conhecimento, pelo menos os mais antigos, preferem deixar todo este assunto no passado. Vemos isso como Deacon Frost está traduzindo os documentos do La Magra e até mesmo traduzindo o material. Eu consegui a tradução para todos. Eu vou deixar aqui então uma AI fazer a leitura para vocês. Liberte as algemas que o prendiam além da cortina, e em seu ressurgimento,
ele limpará o mundo em uma maré de sangue. A terra ficará vermelha com vida. Os rios e os oceanos ficarão cheios de sua vitalidade. A água ferverá, as árvores tremerão, a terra estremecerá e o firmamento escurecerá e todos os que sentirem sua mácula sucumbirão à sede. Nós os aceitaremos no rebanho como nós os irmãos, pois somos misericordiosos. Assim diante do todo ser, pois a força vital de Lá Magra fluiu em suas veias. Os filhos de Lá Magra caminharam pela terra como legítimos herdeiros do sangue de seus inferiores. Aquilo que dá vida ao criaturas menores, assim dá vida ao vâmpiro. Assim como Lá Magra nos governa, nós governamos o resto. E a terra estava em paz, e o vâmpiro era benevolente. Ele governou as trevas, como se deveria, com força e segurança. Mas havia um entre os espíritos das forças que ficou com ciúmes. Um demônio maligno que não se contentaria em ceder sua energia a um poder maior. E o profano ficou com inveja. Seus maus pensamentos apodreceram, cresceram e ferveram até que, com sua raiva, ele seduziu Lá Magra por trás do véu de lágrimas, que o acorrentava por uma eternidade de escravidão. E então o ciúme do profano surgiu em uma nuvem de fogo, e ele iluminou o firmamento do céu para dividir o dia. A luz da besta apareceu, banindo os filhos do adormecido. As sombras dividindo nossa noite para nos amaldiçoar para vivermos como vermes na miséria, na vergonha, no segredo e na prole do homem, criando monstros. O profano ficou sobre eles com raiva em seu coração, feliz apenas por eles se curvarem diante dele. Mas, ó escolhidos, ouçam minhas palavras, a idade do homem será curta. Guarde os sinais para sinalizar o início do seu fim. Primeiro virão a fome e a guerra em grandes convulsões no caminho do homem. Depois 8. A ganância e a luxúria. Entre eles, o ar ficará sujo, a água ficará suja, e a terra ficará contaminada com sujeira e fuligem que são apenas resíduos do homem. O que é mais importante aqui, primeiro e mais óbvio, conseguiram prender o Deus do Sangue. Ou seja, quem fez esse feito é muito forte e, segundo Lá Magra, deu para os vampiros instruções para libertarem ele, o que foi ignorado por muito tempo, até Frost, nos dando pistas que tem algo errado aí. Poderes. Lá Magra demonstra super força e também velocidade, sendo que a maior que vimos em todo este universo cinematográfico, além da habilidade de conseguir se regenerar totalmente de qualquer ferimento, podendo até mesmo crescer novos membros ou ligando os antigos. Só que é importante de lembrar que o ritual não foi completo e esse tipo de coisa geralmente tem grandes efeitos colaterais. Vemos um pouco mais isso no quadrinho, mas quero falar isso um pouco depois, para poder alinhar melhor com a linha de pensamento que eu quero seguir aqui. Drake. Para o primeiro dos vampiros, nós já temos algumas informações a mais. Ele está vivo desde o começo da civilização, tendo relatos dele desde a Mesopotâmia. Ele era adorado na época como um deus Dagon. Pelos mesmos relatos, sabemos que ele era um ser com uma grande fúria e amava a batalha mais do que tudo. Com o tempo, ganhou vários nomes, como Drácula e depois Drake, podendo ter incontáveis outros nomes durante todo o seu reinado de crueldade. Em algum momento da história antiga, se tornou enjoado com a sociedade e resolve se retirar do jogo em uma tumba no Iraque, permanecendo lá até a Era Moderna, quando é acordado por um grupo de vampiros para tentar deter Blade. Ao contrário do olhar clássico e um tanto vitoriano que temos sobre vampiros, Drake é um brutamonte. Ainda que capaz de fazer planos e provocar os seus inimigos, é um homem que nasceu e viveu para o combate, a antiga arte da treta. E se tem algo que ele é bom, é nisso. Blade, neste ponto dos filmes, já tinha saído na mão com Lá Magra, com os vampiros modificados, entre outras coisas bem fortes, mas nenhum deles, no X1 pelo menos, consegue dar tanto trabalho como Drácula, principalmente em sua transformação, que o Daywalker não teve a mínima das chances. Poderes. Drake possui todos os atributos físicos na categoria de super-humano, sendo que a sua força e resistência parecem mais altas do que Blade, o que não é pouca coisa. Estamos falando de um cara que consegue chutar um vampiro contra uma porta de aço e derrubar a porta, além de um sistema de regeneração aumentado e muito mais sangue para gastar para ativar os seus poderes. Ou é pelo menos o que eu acho disso tudo.
quando nós vemos ele drenando tanta gente assim, ou até mesmo a minha mente de vampiro à máscara me dando informações. Ele possui a habilidade de se transformar em outros seres humanos devido à sua estrutura óssea, assim como uma forma de batalha que aumenta em muito todos os seus poderes. O ritual para trazer o Lamagra é bem específico. Tá tudo certo? Para trazer Lamagra de volta ao mundo é necessário fazer um sacrifício de 13 vampiros de sangue puro, ou seja, vampiros que nasceram vampiros, em conjunto com um Daywalker. Bem específico, hein? Somente para termos uma ideia, no filme apenas 12 foram usados no ritual. Isso deixa Lamagra em magnitudes mais fracos, mas é algo que ficou quase sem nenhum poder. No quadrinho Darkhold, o ritual é completo com todos, e no momento que ele acorda, muitos dos seres humanos se transformam em vampiros, e para piorar, aqueles com habilidades como mutantes, deuses e o Carnaval 4 perdem seus poderes e ficam humanos ou viram vampiros. Nem mesmo o Blade consegue derrotar essa versão do Lamagra, tendo que tentar curar o mundo aos poucos, comer pelas beiradas. E é um futuro muito complicado, e mostra um tanto a verdadeira força do Deus do Sangue. Só para deixar bem claro, a história é uma das What Ifs, ou seja, e se, da Marvel, se passando na Terra 42-22-2. Mas, em teoria, sendo uma continuação daquele universo. Essa pequena diferença aí vai de você aceitar ou não. Eu tomo como um bom exemplo do que poderia ter acontecido, que é exatamente para que serve essa linha de quadrinhos da Marvel, os What Ifs. Aí já vem aquele povo. Nossa, Douglas, é claro que tudo isso é pra colocar o Blade, pois é coisa da trama, não tinha que fazer isso, é coisa de roteiro, porque você eu digo... Esse tipo de pensamento realmente não leva a lugar nenhum. Você pensar de fora do roteiro para dentro do roteiro não faz diferença nenhuma. Você queria arranjar desculpa de fora do roteiro não faz sentido. É o que eu falei no começo do filme. Quem tava lá, quem escreveu, e escreveu porque fulano brigou com ciclano, não vai adiantar nada da gente pra gente entender o filme. E ainda que eu esteja aqui fazendo uma teoria sobre o filme, é uma especulação sobre a ideia, na boa, não vai te ajudar você ficar com essa ideia de é óbvio que tinha que ser assim por causa do roteiro. Tá, e daí? O roteiro foi feito. Dentro do universo do filme, o roteiro não existe. Dentro do universo do filme, o universo do filme. Aqui, eu tô falando do universo do filme. Então, se é coisa do roteiro ou não, tem esse furinho e é onde eu vou traçar então a minha reta para ter a ideia. Porque o Drake, que a gente vê no filme dele, ele é um Daywalker. Ele pode andar durante o dia, significando então que o ritual do Lamagra para ser liberto podia usar o Drake. Ou seja, o Drake possivelmente tem algo aí um pouquinho a mais que a gente está pensando. Drake prendeu o Lamagra e até agora não percebeu que esse era o caminho que eu estava seguindo, bem agora sabe. Nós não temos uma pista direta, mas se voltarmos à lenda, temos algumas coisas que podemos tirar. O texto nos fala sobre um profano que não daria a sua força ao Deus. Este demônio enfrentou a todos e conseguiu prender ou banir Lamagra da Terra. Seria Drake forte o suficiente para isso? Ou seria este algum outro ainda mais forte? Pois a lenda também nos dá a entender que deu existência ao Sol e criou a fraqueza do Sol nos vampiros. Quem é o único que não tem essa fraqueza? Agora, se colocarmos o nível de poder de Lamagra de transformar todos os vampiros em posição contra o que o Drake é capaz, a conta realmente não fecha. Ou seja, temos outros vampiros, talvez outras crias diretas de Lamagra que o profano corrompeu para si, e creio que possam ser 13 destes. Um número bem cabalístico e bem vampiro à máscara também. Temos este possível golpe contra o Deus. De alguma forma, Drake seria contra os planos de todos serem vampiros, por acreditar muito na honra de ser um vampiro e viver sobre um código que nem todos nós temos. Poucos são valiosos conforme a visão dele do mundo. E este ponto forçou o plano do Lamagra a ir pelo ralo. Possivelmente os outros 13 tenham se perdido ou foram sacrificados inicialmente, o que levou à prisão do Deus do Sangue. Isso por apenas um número específico de vampiros mais um Daywalker. É como se fosse uma chave da trinca exata para você destrancar. Ainda que eu acho que possa existir sim algum outro
Deus, como por exemplo um deus do sol que deu a força pro Drake, ou que deu o ritual do Drake. Não acredito que o Drake tenha saído na porrada com La Magra e ganhado, porque é bem difícil mesmo de acontecer devido aos níveis de poder que nós já vimos. Toda a ideia de trazer o sol, não tem como criar o sol, é uma ideia besta. Você para pensar, não, antes só tinham os vampiros, aí criou o sol, como é que os humanos existiam? Se não existia a coisa, tipo, eram crias menores, lamagras, eram demônios, outros tipos de demônios? Talvez, na verdade, essa história seja muito mais complexa e Lamagra seja um deus de antes da Terra se tornar Terra, de antes do Sol existir no mundo, nesse mundo da Marvel. Aí fica muito mais bizarro. É uma teoria válida, dá sim para ter esse entendimento, mas ainda creio que seja tudo mais poético, menos literal. Esse tipo de lenda, ela não é informativa, ela é simbólica, né? Então, não é que foi criado o Deus do Sol, e sim que o Deus do Sol deu um jeitinho nas coisas. Não é que era um demônio, e sim que era esse profano seria alguém que era ali do clã do La Magra, mas na verdade preferiu sair devido ao código de honra. Então, eu creio, sim, nessa parte mais poética da ideia. Mas aí é como vocês aceitarem ou não essa teoria final. Claro que tem coisas que é muito baseado na realidade. E dê uma olhada no Darkhold, se não quiser. Pra achar no Brasil é bem complicado esse quadrinho, mas se você for no YouTube tem vários resumos do Darkhold para você ouvir, entender, e dá para você entender bem a história por lá, ainda que vai perder alguns detalhes. Beleza? Então, é isso aí, meu povo. Espero que todo mundo tenha gostado. Deixa aqui então um like, comentário, se inscreve no canal, vejo todo mundo então aí no próximo.